Bom, em primeiro lugar, o dia hoje foi mais frio do que os anteriores, mas tá na hora, né? Tá na hora de fazer um pouquinho de frio. Nem só de calor vive o homem. Bom, gente, vamos fazer então a nossa prece de abertura, sempre em agradecimento inicial, né? Porque realmente, conforme o tempo vai passando, nós vamos nos dedicando ao trabalho espiritual, à busca desse conhecimento maravilhoso, vamos reconhecendo a importância de estudos, de trabalhos, que vão nos integrando aos poucos à nossa realidade espiritual. Porque estando aqui encarnados, ficamos tão envolvidos com a vida física e tendo que lidar com incontáveis irmãos que ainda não conhecem, não aceitam a realidade espiritual, ficamos envolvidos demais apenas no material, dando uma importância muitas das vezes exagerada à vida física. Quando teríamos, Senhor, que reconhecer que a vida física é uma oportunidade abençoada de experiências novas. Em cada encarnação, novos conhecimentos, novos desafios a serem vencidos, superados. Por isso estamos, mais uma vez, na vida física. E é dessa vez mais dispostos a aceitarmos, a compreendermos, a buscarmos e a trabalharmos diretamente com a nossa realidade espiritual. Assim sendo, agradecemos profundamente e pedindo ao nosso amado irmão Jesus de Nazaré, todos os espíritos, desde os nossos anjos guardiães aos espíritos familiares, aos irmãos, amigos, que todos estejam conosco, dentro da possibilidade de cada um, da tarefa de cada um, nos dando o incentivo, nos dando o amparo e a proteção que precisamos. Que assim possa ser, graças ao Pai Maior, que assim seja. Pois bem, né? O tema para hoje proposto chama-se grau de sensibilidade. Tá? Então, nós estaremos diretamente buscando aprender um pouco mais sobre nós mesmos. Tá? O conhecimento espiritual, ele ainda não é fácil. Para a maioria esmagadora das criaturas na Terra, o conhecimento espiritual ainda é um grande desafio. Tá? E o estudo de hoje, o Hamed vai falar disso, desse desafio, do grau de possibilidades, de sensibilidades que cada um de nós pode estar, nesse momento, usufruindo. Tá certo? Então é muito bacana. Então o Hamed diz assim, olha, na realidade, são homens sensíveis todos aqueles que aprenderam a focalizar imensamente a essência das coisas. Sabem sintetizar e observar, sem julgamentos prévios, as ocorrências e assuntos, examinando-os como eles se apresentam realmente, com uma lucidez e discernimento cada vez maiores. Sensibilidade é patrimônio do espírito, que já atingiu um certo grau de percepção e detecção, provenientes do âmago dos fatos. Faculdade esta alicerçada no senso de realidade, que tem a capacidade de penetrar nas ideias novas, captá-las e analisá-las sutilmente, com admirável eficiência e exatidão. Há criaturas, porém, que se apegam somente aos fenômenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual. Imaturas e insensíveis não compreendem as consequências éticas existentes por detrás dessas mesmas manifestações. Não percebem os horizontes ilimitados que se descortinam em razão da crença na imortalidade da alma, pois não foram tocadas no coração.
pelo sentimento de que o universo é o lar que abriga a todos nós, viajantes na embarcação da vida. Por não possuírem a parte essencial, não tomam consciência do fato de que existir é participar de uma constante renovação, que impulsiona as criaturas ao autoaperfeiçoamento. Há tempo de começar, crescer, transformar e recomeçar, num eterno reciclar de experiências. Todavia, aquele cujo nível de maturidade foi desenvolvido se diferenciam dos outros, porque focalizam com seus sentidos acurados as profundezas das coisas e, em muitas ocasiões, conseguem até perceber que certas ciências são muito mais espiritualistas do que determinadas crenças ou cultos religiosos. Ciências há que transcendem a vida física pelo somatório de bases universalistas. Observam, no interagir das relações entre seres vivos e o meio ambiente, uma associação harmônica de ordem divina e também de cunho fraternalista. Por outro lado, certas religiões deixam muito a desejar quanto ao sentimento de fraternidade. Prometem recompensas imediatistas e ficam presas a dogmas materialistas de infalibilidade e autoritarismo. Os seres humanos sensíveis estão despertos tanto em seus sentidos externos quanto internos. Estão vivos em plenitude, pois experimentam a atmosfera de cada momento. Estão sempre refletindo e discernindo suas emoções e sentimentos, porque já se permitem experimentar toda uma sucessão de sensações que decorrem das experiências nas relações humanas. Portanto, podemos confiar em que cada um de nós, a seu tempo, sensibilizar-se-á pelas coisas espirituais, visto que o desenvolvimento do nosso grau evolutivo transcorre natural e incessantemente, em decorrência dos impulsos de progresso que recebemos das leis divinas existentes em nós mesmos. Ou seja, na própria consciência. Aqueles que se prendem unicamente aos fenômenos mediúnicos e em nada se transformam espiritualmente, encontrarão mesmo assim, nesse comportamento, um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil, numa outra existência. Trata-se de um processo que não ocorre da noite para o dia, mas que se vai projetando ao longo do tempo e sempre acontece quando estamos prontos para crescer. Aliás, quando o aluno está pronto, o professor sempre aparece. Tá? Então esse foi o nosso irmão Hamed, querendo aqui, nos mostrar que por mais que a gente possa pensar, julgar, acreditar que determinados caminhos, determinados comportamentos, estão muito, muito errados. Não é que estejam. Tá? É que nós temos que entender que nós somos espíritos. E o espírito, ele nunca é exatamente igual ao outro espírito. Tá? Tanto encarnados quanto desencarnados temos diferenças básicas, em razão da nossa própria experiência, adquirida ao longo do processo de aprendizado, que nós sequer sabemos quando começou. Não temos a menor condição de saber quantas encarnações temos até aqui, não temos a menor condição de saber por que lugares já passamos. Tá? No máximo, 2, 3 ou 5 encarnações anteriores é o que a gente consegue. Tá?
Então é muito difícil para nós podermos fazer, né, afirmativas, né, sobre determinadas coisas, principalmente quanto à nossa realidade espiritual e ao processo de trabalho, de aprendizado junto aos espíritos desencarnados, né, dos quais lidamos com eles diretamente em nossas casas de trabalho. Tá? É fundamental, como temos já uma noção, é fundamental que nós possamos aprender que entre nós encarnados é preciso termos o quê? Uma convivência para apertarmos o laço de amizade, né? Apertarmos o laço fraterno. É preciso termos uma convivência. Quanto maior, mais intensa for essa convivência, mais nós nos conhecemos, mais nós temos capacidade de nos analisarmos uns perante os outros. Né? E por que com os espíritos seriam diferentes? Nós encarnados para com os espíritos desencarnados. Então, com a vontade, com o querer, com o preparo, com a busca correta, nós vamos aprender também a lidar com os espíritos. Então, isso, né, estamos falando aqui, por exemplo, nesse momento. Então temos que ter vontade, temos que ter uma dedicação aos estudos, aos trabalhos, temos que buscar fazer da nossa busca, da nossa vontade, uma rotina, e bem empenhados nessa rotina, mais rápido vamos aprendendo, mais rápido vamos nos desenvolvendo. Tá? Isso nessa encarnação. E numa próxima encarnação? Voltaremos, com certeza, para dar prosseguimento a essa busca, a esse aperfeiçoamento, a essas conquistas. Então, numa próxima encarnação, já estaremos em condições bem melhores de aprendizado do mundo espiritual, de fazermos bons trabalhos com os irmãos espirituais. Então, é um crescente. Em cada existência, um pouco mais aperfeiçoados, um pouco mais preparados. Mas muitos vão questionar, mas e hoje? Nós estamos aqui agora. O que eu posso compreender da minha dificuldade, por exemplo? Por que eu ainda tenho tanta dificuldade em acreditar, em me envolver nas questões espirituais? Por que eu ainda sou tão vacilante? Por que eu ainda sou tão falho? Gente, os espíritos mesmo nos dizem diretamente, tá? Esse conhecimento do mundo espiritual não é novo na Terra. Ele já vem de longe, de muito longe. Mas a maioria dos espíritos ligados à Terra não tinham condições, ao longo dessa longa história nossa, não tinham condições de aprendizado, não tinham condições de entendimento. Éramos básicos demais, brutos demais, completamente envolvidos com a sobrevivência física, né? com a família, com a proteção da família, com aquele trabalho no campo, na lavoura, isso lá para trás, né? Quer dizer, estávamos presos às coisas mais básicas. O progresso foi chegando com o passar do tempo? Foi. Mas a cultura não se modifica rapidamente. Mesmo após uma nova encarnação, nós ainda estamos apegados a culturas anteriores, por tradição de família, por tradição de sociedade, mas também pela própria bagagem espiritual que nós temos. Quando começamos numa nova encarnação, ainda prevalece forte em nós o que vivemos no passado de outras encarnações. Então temos que reaprender muita coisa. E esse aprendizado novo pode ser muito difícil. Por exemplo, né, quando que a humanidade teve realmente um boom maior de aprendizado de coisas novas? Somente a partir do final do século XVIII, início do século XIX, século XX. Somente ali que foi explodindo mais pesquisas, mais conhecimentos. A abrangência da capacidade humana
né, de buscas, de entendimentos, só expandiu muito 200 e poucos anos para cá, 300 talvez. Né? Isso depende até da região do planeta, do continente, porque nem todos tiveram progresso de forma igual. Então, é tudo muito novo, e nós ainda estamos muito presos ao passado. Portanto, é difícil ainda para nós aceitarmos plenamente a realidade dos espíritos, os ensinamentos que nos chegam, como é a vida espiritual, como devemos nos comportar aqui na Terra com relação aos espíritos encarnados e desencarnados, como trabalhar efetivamente com seriedade com eles, como produzirmos sempre, né, e com mais qualidade. Tudo isso é difícil ainda para nós. Tudo ainda é desafio, não é? E para a maioria das pessoas desse planeta é um desafio gigantesco, porque a maioria nem acredita, nem quer saber. Então é tudo muito novo ainda. Tá? Então quando vemos pessoas, né, ou seja, espíritos encarnados, que desde cedinho, desde criança pequena, já tem uma mentalidade, já tem um pseudo-conhecimento da realidade espiritual, já falam coisas que nos deixam assim impressionados, é como nos diz aqui, é a evolução alcançada anteriormente. Então ele volta para essa encarnação trazendo uma bagagem fresquinha dos conhecimentos, das práticas que nós aqui, que já estamos encarnados há mais tempo, estamos ainda tentando aprender, tentando botar em prática. E eles já vêm com uma visão renovada, uma prática, às vezes também. Não é? Mas também pode ser, né? Como vem acontecendo há milênios, pode ser que até hoje ainda reencarnem irmãos, pode ser não, acontece, melhor dizendo, acontece até hoje. Irmãos que reencarnam completamente endurecidos, não aceitando em hipótese nenhuma as coisas espirituais. Mas aí teríamos que fazer também uma análise diferenciada, né? Principalmente para os dias atuais. Por quê? Porque muitos irmãos que estão tendo a última chance de reencarnar estão vindo de zonas espirituais altamente sofredoras. São irmãos revoltados contra a divindade, porque se acham prejudicados pela divindade. Não admitem os erros que cometeram, que os levaram a um exílio de centenas de anos em regiões de sofrimento espiritual. Não admitem. Preferem culpar alguém. Alguém tem que levar a culpa, mas eu não assumo nada. Então, muitas vezes, também vemos esses irmãos, e não são poucos, que não aceitam de jeito nenhum, né? E lutam contra, trabalham contra a causa espiritual. Eu estou falando isso porque, né, estamos num processo de ainda inicial, né, da regeneração da humanidade, que vai redundar também numa região planetária, mas que temos que conviver, sim, com centenas de milhares de irmãos que estão reencarnando, com a possibilidade de escolherem pela última vez um caminho de renovação rumo à realidade espiritual e a uma posição ético-moral mais adequada com os dias atuais, ou, se escolherem continuar do jeito que gostam, é a última chance. Quando desencarnarem, não poderão mais ficar conosco na Terra, né? Então, tudo isso é um grande desafio, tá? Tudo isso é uma realidade nova que está surgindo, né? Não nova em termos espirituais, mas nova para nós, que estamos encarnados, que estamos esquecidos, tá? Hoje o que nós podemos fazer é consultar nossa consciência, ouvir a nossa consciência, para podermos realmente avaliar o certo do errado. O certo para nós são as nossas experiências até aqui, que foram de muita luta, de muito aperfeiçoamento. O errado para nós é justamente aquilo que já vivenciamos, também de erros, mas que serviram de experiências e a gente aprendeu.
Então a gente vai considerar como errado, que tem que ser evitado, não é? Mas para muitos outros irmãos nossos não é bem assim, não. Para muitos outros ainda é para eles o correto aquilo que eles faziam há 1000 anos atrás. Então eles querem fazer de novo. E fazem. E são considerados, então, pessoas completamente fora dos padrões sociais, fora das leis, fora de um caminho, né, de harmonia, de equilíbrio. São pessoas que, para nós, devem ficar segregadas da sociedade. E alguns outros países aí acabam mesmo eliminando a criatura, tirando a vida física dela. Mas, de qualquer maneira, temos que conviver com isso, né? E para realmente podermos colaborar, já que a nossa tarefa principal é nos melhorarmos, é aprendermos e nos melhorarmos cada dia mais, também faz parte do processo ajudarmos os irmãos a compreender tudo isso cada vez mais. Então, somos chamados, né, a trabalhar numa casa, ou estamos por vontade própria mesmo, decididos a trabalhar numa casa, onde a proposta da casa é o amor e a fraternidade. Não importa o trabalho que seja feito, o que importa é o amor e a fraternidade. Então temos que saber que não é só trabalhar, né, com os braços e as pernas ali, não. O trabalho também inclui ouvir, orientar. Saber ouvir, saber orientar. E como vamos aprender a saber ouvir e a saber orientar se nós estamos muito lentos, muito devagar, muito preguiçosos nos aprendizados e no nosso esforço de melhoria? Tá bom? Então, esse grau de sensibilidade é realmente de cada um, de acordo com o momento evolutivo, de acordo com o esforço que tem feito, certo? E o Hamed nos dá aqui uma colocação, né? Tudo que nós tivermos que fazer, tudo que nós tivermos que aprender, que a gente aprenda a fazer o melhor sempre, que a gente aprenda a se dedicar muito, sempre. Tudo. Desde que seja bom, né? Evidentemente. Então, que a gente aprenda a se dedicar muito, que a gente aprenda a se envolver, que a gente pare de ter medo, né? Pare de ter medo de errar, pare de ter medo de ser tido como ridículo, de ser acusado, né, de ser muito lento no aprendizado e na prática. Pare de ter medo. Use a sua vontade, a sua determinação e deixe o resto para lá. Cada um de nós tem um tempo, cada um de nós tem uma experiência, cada um de nós tem uma motivação própria. Então, né, que a influência dos outros não seja limitante para nós. A influência dos outros, a opinião dos outros é necessário sempre, mas que não seja limitante para nós. Senão a gente não produz nada. A gente vai ser sempre escravo dos outros, sombra dos outros. Então o bom trabalhador, o bom entendedor, é aquele que acredita mais em si mesmo. É aquele que sabe que tem competência. Pode não ter a mesma prática, a mesma facilidade do que outros, que talvez sejam mais maduros, né? Mais antigos no conhecimento e na prática. Mas nós chegaremos lá. Se um chegou, os outros podem chegar. Tá bom? Então é isso, tá? Eu não sou mais sensível, eu não sou mais isso, eu não sou mais aquilo do que ninguém. O meu esforço, o meu tempo de buscas dessa encarnação e de outras pode ser bem diferente do de outras pessoas. Assim como outros que estão sabidamente mais à frente de nós, muito além de nós, são espíritos muito mais antigos, com muito mais experiências do que a gente possa imaginar. Portanto, são aqueles alvos, né, que nós devemos perseguir. Devemos estar sempre nos mirando naqueles que têm mais capacidade do que nós, reconhecidamente mais capacidade do que nós. Tá certo? Porque é muito importante a gente observar para tirar conclusões saudáveis. Quem se nega a observar, a pensar, a meditar,
sobre o que está vendo, o que está conhecendo. É uma pessoa que vai ter dificuldade de interpretações depois. Pode ser facilmente iludida, facilmente enganada. Mas aquele que abre o coração, deixa vir, mas analisa, faz reflexões, esse dificilmente vai ser tão facilmente enganado, tão facilmente iludido. Porque ele mesmo estará criando a sua própria forma, né? A sua maneira de realmente saber avaliar. Tá? Não precisa pegar isso pronto de ninguém. Cada um de nós precisa desenvolver isso. Com coragem, com equilíbrio, né? Acreditando em si mesmo, seguindo adiante, não importa a dificuldade, não importa os erros, levanta, prossegue. Lá na frente pode cair de novo, cai, mas levanta, prossegue. Nunca se negando a novos aprendizados, nunca se negando a novas tarefas. É isso, Marquinhos, vamos lá. Vamos lá, João. Você estava falando aí sobre a gente se espelhar, né, em quem tem mais bagagem, quem está fazendo alguma coisa bacana. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente não tem que ter vergonha ou medo de, aspas, copiar, né, o que está sendo bem feito. Isso tem que servir como guia, né, como norte para a gente seguir. E para que a gente se espelhe, né, em quem supostamente está com entendimento melhor sobre alguma coisa do que nós, a gente precisa ter a sensibilidade, né? E para avaliar se aquilo realmente soma ou não no nosso propósito. E você ia falando aí, João, eu estava aqui pensando como a gente precisa dessa sensibilidade para tudo. Em algum momento me veio o ensinamento que a gente teve da doutrina espírita, né? Do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. São dois, né, desenvolvimentos que andam, né, paralelamente no propósito. E eu fiquei tentando enquadrar a sensibilidade dentro desse processo. E eu tive a percepção de que a gente precisa muito mais disso do que nunca, porque para você avaliar, para você ter um julgamento sobre alguma coisa, né, eu estou falando no processo interpessoal, é pertinente que você avalie. E para você fazer uma boa avaliação, essa peneira, né, esse crivo que a gente passa as coisas 24 horas, afinal o que você falou eu julgo. Não quer dizer que eu esteja julgando de forma errada, né? O julgar no sentido de avaliar. E essa sensibilidade para ter essa percepção, no meu humilde ponto de vista, tem a ver com quanto eu estou desperto. Quanto o ser, né? Eu, Marcos, Donizete, estamos despertos para acolher. E eu só estou... E o meu grau, né, de esclarecimento, de lucidez, ele está diretamente ligado ao que eu tenho na minha bagagem. Então, tentando associar o que você falou, quando eu encarno, eu começo do zero. Mas esse zero, ele tem uma bagagem de tudo que eu já vivi, de toda a minha história como espírito. Então, é por isso que a gente, né, é individual, cada um tem o seu ponto de partida, né? Uma ação, uma reação, uma atitude, uma decisão baseada no que a gente tem de arquivo,
E essa oportunidade é ímpar, porque ao mesmo tempo que, né, é como se nós tivéssemos sido submetidos àquela luzinha do filme do MIB, né, que deleta tudo, quanto mais conectado eu estou comigo mesmo, mais eu consigo trazer de volta, né, esse arquivo. Então, olha que bacana. Se eu inicio, né, quando eu me torno, né, uma alma, né, um ser encarnado, se eu não tenho acesso às informações, é para que eu possa experimentá-las, né, e me desenvolver com elas. Mas quanto mais sensível à minha encarnação eu me torno, mais acesso eu tenho a tudo que está arquivado. Então, estarmos, né, despertos tem a ver com a nossa sensibilidade, e eu acho que eu até falei isso outro dia, que é uma frase que tem me martelado bastante aqui, que é estar presente no momento presente. Quanto mais conectado eu estou comigo mesmo, mais visão eu tenho do todo. E eu me desenvolvo lidando com vocês, baseado no que eu tenho de arquivo aqui dentro. Então, assim, é simples e é muito complexo você explorar essa sensibilidade. Hoje, aconteceu uma coisa à tarde, o Roberto, que é um amigo meu e do Donizete lá de Varginha, ele planta café. E ele, ano passado, ele produziu um café lá que foi exportado para a Holanda. Enfim, o café dele, para quem conhece, né, foi um café fora de série. Aí ele me mandou um pouco de café. Aí chegou ontem. Eu tenho um amigo na Secretaria de Saúde que ele é barista, né, o cara que entende de café. E o Roberto me mandou o café em grãos e eu pedi para o Fred moer para mim. Aí, como ele trabalhou aqui hoje, ele trouxe o moedor. Aí ele moeu o café, já começou a falar do cheiro e tal. Aí eu liguei, Odone, para o Roberto de vídeo, para o Fred conversar com o Roberto. Aí eles ficaram falando sobre o Fred falando o que identificou no café. E eu fiquei apreciando aquilo, sabe? Sabe quando você fica contemplando, né, a conversa? E eu lembrei disso agora há pouco, com a fala do João, por conta da sensibilidade do Frederico, né, em avaliar. Para ele, quem aqui, né, não levanta correndo, toma um gole de café e sai correndo e vai trabalhar, e você não apreciou aquele momento. E o Frederico, por ser fã de café, nós estávamos no trabalho, 10 minutinhos de lanche, ele conseguiu fazer ele parou em silêncio, fechou os olhos e ele conseguiu ter a sensibilidade para avaliar. E ele, quando ele falou com o Roberto, ele foi falando direitinho o que a avaliação de técnicos, né, lá da Holanda falaram. E o que o Fred fez? Ele simplesmente ele estava presente no momento presente. Dentro do local de trabalho, ele conseguiu se trancar dentro dele para utilizar o conhecimento, que é o quê? É o nosso histórico que nós temos aqui, nesse caso, o curso que ele fez, né, nessa encarnação, e ele conseguiu fazer uma leitura através do quê? Dessa sensibilidade. Ele foi falando comigo e eu bebendo café, ele falando com o Roberto, né, aliás, e eu com café, e eu tentando, né, fazer com que o café deslizasse ali sobre a minha língua, e eu sabia que tinha algo diferente no café do que eu tomo no dia a dia. Mas a sensibilidade do Frederico fez a diferença. E ele conseguiu, né, na hora que o João falou, eu visualizei ele de olhos fechados bebendo café bem devagarinho, ele estava totalmente presente no momento presente, e por isso que ele teve essa percepção. Então, levando, né, essa comparação para o nosso dia a dia,
quanto mais presente eu estiver no meu momento presente, mais fácil, né, a amplitude do que eu estou vendo, né, dessa dimensão, ela vai ficar muito mais facilitada, eu vou ter muito mais, né, harmonia, mais sensibilidade para entender. E se vocês, assim, se permitirem, eu estou dizendo isso porque eu tenho trabalhado isso. Às vezes eu tenho feito muito isso no trabalho, que eu lido com muitas pessoas lá, e tem pessoas que um dia estão super comunicativas, no outro já estão mais fechadas, tem pessoas que... eu estou tentando fazer uma leitura da energia, né, dessa troca que a gente se promove. E como é interessante o que a gente oferta. E se você tiver sensibilidade, você consegue captar o quanto de vibração a pessoa que você está conectando está te doando. E eu tenho treinado isso, mas como que eu treino? A partir do meu entendimento. Quanto mais o Marcos se busca, mais equilibrado eu fico. Aí essa energia que vem do próximo, eu consigo fazer uma leitura melhor dela. Então está tudo dentro de nós, a gente fica buscando fora, mas está tudo dentro. Então, assim, eu mesmo, semana passada, teve um dia que eu estava chateado, e eu cheguei no trabalho, aí brincaram assim, o Marquinhos hoje não está para muita conversa, não. Aí aquilo eu falei, mas por quê? Mas eu só estava calado, sabe? Eu sou muito falador, né? Muito expansivo. Então, as pessoas repararam. Então, o quê? Eles estavam sensíveis ao que eu ofertei. E ontem, até num estudo nosso de Umbanda, a gente falou sobre isso, né? Que a nossa energia, ela se apresenta primeiro. Né? Nós somos energia e o que a gente oferta vai ser captado lá. E isso acaba voltando. E a nossa energia faz com que a gente se afaste ou se aproxime de lugares, né? Se afaste ou se aproxime de pessoas. Então, é muito bacana. E no início do nosso estudo aqui, a Denise falando sobre as mandalas que ela está começando a produzir, né? De uma forma bem bacana, está muito bonito. E até João aqui acompanhou. A Denise, no março do ano passado, nós paramos, né, João, no presencial. Vamos botar aí que 1 ano e meio atrás, nós íamos para a reunião presencial, a Denise não conseguia ficar parada 10 minutos assistindo o estudo. Ela era muito agitada. Aí, hoje, ver a Denise passando 5, 6 horas produzindo uma mandala, é muito bacana. E quem que buscou isso? Foi a própria Denise fazendo autoavaliações, né, de mudança. Aí ela acaba se afastando de locais e de pessoas, aí ela entra num grupo de o quê, Dani? Mandalista, mandaleira, não sei. E ela já começa a conhecer novas pessoas, aí a energia dela começa a se conectar com a energia de pessoas que estão com o mesmo propósito. Então, quanto mais ela se aprimora, mais pessoas vibrando da mesma forma, ela vai, né, se conectar. E no nosso dia a dia, na nossa vida, eu penso que é bem isso. E para finalizar, quando o João diz, né, que quando o aluno está pronto, o professor, né, ele se apresenta, eu acho que é muito isso, é a energia, é o imã mesmo, né, puxando e se conectando. Então, a gente tem que, cada vez mais, eu tenho tentado fazer isso com a meditação, eu entendi que é uma ferramenta maravilhosa para o Marcos conhecer cada vez mais o Marcos. E quanto mais eu me aprimoro, mais sensibilidade eu tenho para avaliar tudo e o todo que está à minha volta. E isso é muito bacana. E com isso a gente vai fazendo conexões de pessoas, de locais, e a gente tende a ir evoluindo em cima do que a gente tem
né, neste arquivo, né, que cada um tem o seu, no seu degrau, no seu estágio, e é muito bacana esse se aprimorar. Dá trabalho, mas é muito bom. É isso. Falei demais, hein, João? Mandaleira. João, você sabia que a Denise agora é mandaleira? Estou surpreso e feliz por isso, tá? No final, Denise, você no final mostra pra gente aí de novo. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Não tá joia, show de bola. Vamos lá, quem vai abrir quem vai dar continuidade aí na roda de conversa? Só abrir o microfone e fique à vontade para dividir. Dividindo, a gente soma. Pessoal, um de cada vez, tá? Porque senão 2 pessoas, 3 falando ao mesmo tempo, a gente não consegue entender. Doni primeiro, tá? Doni abriu primeiro o microfone, fica à vontade. O texto é bastante complexo, né? Hoje, assim, achei muito interessante. Mas o Marco trouxe algumas experiências dele e eu acho que agrega muito no trabalho, quando a gente começa a materializar a nossa experiência, a nossa vivência dentro do trabalho. Eu já sou um pouco complicado, eu não consigo fazer o que o Marcos faz, né? Mas eu queria só agregar aí ao que o Marcos trouxe, que quando o pessoal ouviu e entendeu que ele estava diferente, e isso acontece com todos nós, né? Nós sempre, quando encontramos alguém, nós procuramos em nós a sensação que nós vivemos da última vez que nós estivemos com aquela pessoa. E pode ter sido positiva, e a gente vai pensar, e o cara está negativo ou diferente, e a gente faz essas considerações. Isso é muito comum no nosso dia a dia, né? E da mesma forma as pessoas também nos avaliam por aquilo que nós construímos junto com ela a última vez que estivemos juntos. E nós não somos, né, iguais a todos os momentos, né? A nossa personalidade, ela muda demais, né? Eu me lembro quando perguntaram para o Chico, quantas personalidades você tem? Eu tenho uma só. O Chico falou, como é que você consegue isso? Porque eu tenho muitas personalidades. E é isso mesmo, né? Então, é interessante essa questão aí de como nós percebemos o outro, e muitas vezes nós não nos preocupamos como o outro nos percebe, né? O nosso julgamento, nesse grau de sensibilidade, ele está muito mais aberto num determinado momento para entender o outro, e pouco para voltar para dentro de nós mesmos. É comum isso, né? Como diz, observar o outro é mais fácil do que observar a nós mesmos. Eu estou falando aqui no senso comum, viu, gente? Mas uma coisa que me questiona, eu estou me lembrada aqui do texto, quando o João leu, e coloca mais ou menos assim, pessoas sensíveis, elas precisam estar despertadas tanto em seus sentidos externos quanto nos internos, estando vivos em plenitude, pois experimentam a atmosfera de cada momento. Aí o que me questionou nesse momento, né, a minha metodologia é mais ou menos essa, viu, gente? Eu pego uma questão e eu quero saber como eu posso
vivenciar essa questão, né? Então, perceber através dos sentidos internos e dos sentidos externos, como é que seria essa estrutura mental para que eu possa realmente atingir um grau de sensibilidade acima do que eu já tenho hoje, ou acima do que cada pessoa já conseguiu construir. O fato de estarmos encarnados, e com a justiça de Deus, eu acho assim que existem ferramentas, elas são comuns a todos nós. Um não tem mais, outro não tem menos. É o uso e a escolha que eu faço em cima dessas ferramentas que a Mãe Natureza proveu com toda a administração espiritual e do grande ser, né, do grande Senhor, e me faz ser diferente, igual, ser menos ou mais. Enfim, cada um está no seu lugar, e eu já coloquei, e nada é errado, tudo está certo. Num determinado momento, nós nos transformamos, o outro se transforma. E essa é a grande admiração que a gente precisa ter pelo outro, é de que ele não está condenado a ser exatamente aquilo que nós imaginamos que ele seja naquele momento. Porque nós somos mestres em adivinhar como o outro é, como o outro sente, como o outro se percebe, o que ele tem de errado para eu poder ajudar, como se eu fosse um curandeiro ou um curador nesse sistema, né, da sensibilidade. E, às vezes, realmente, nós encontramos pessoas que são muito inteligentes, mas de uma percepção muito pequena. E vice-versa, pessoas muito simples e têm uma percepção do outro de uma forma muito, né, original, vamos dizer assim. Mas, assim, o que eu queria trazer é que os sentidos internos, quais são os sentidos? Vamos pensar primeiro, o que eu tenho como ferramenta para eu buscar os estímulos e trazer esses estímulos, porque tudo que chega do externo para mim, ele vem através da minha visão, audição, tato, olfato e paladar. Né? Não tem outro meio de chegar as coisas até mim, senão através dos sentidos. Né? Se eu fechar o olho, eu amplio a audição. Se eu tampar os ouvidos, eu amplio a visão. Se eu falar menos, que deveria ser o ideal, né, João? Eu falar menos, eu amplio, consequentemente, a escutativa. Então, esses são os sentidos externos e vai, na minha concepção, viu, gente? Eu estou conseguindo perceber nesse texto que vocês trouxeram, ele é muito grandioso, ele merece uma avaliação muito mais profunda. Depois eu vou procurar para eu analisar melhor, né? Mas eu estou conseguindo perceber agora. Então, os sentidos, né, externos, ou como eu só percebo o externo através do 5 sentido que a gente já descreveu aqui, né? E eu trago ele para dentro de mim, né? Ou o meu campo mental, vamos dizer assim, e eu preciso analisar isso. E eu preciso de uma outra ferramenta para eu fazer um discernimento daquilo que está chegando até mim. É dessa forma que nós vamos, eu acho, e eu vou aumentando o meu grau de sensibilidade. E quais são essas ferramentas? E sentidos internos que já existem em mim e me faz perceber isso. Aí a gente consegue lembrar de alguns sentidos internos. E eu vou colocar aqui, mas pode existir outro. Existe o sentido comum e a percepção que, assim, eu tenho baseado nisso que o Marco trouxe. E é o conhecimento que eu já adquiri e eu uso esse conhecimento para eu concluir aquilo de novo que está chegando até mim, né? O outro sentido interno que eu
imagino assim, é a própria imaginação, né? O quanto eu construo de fantasia, de fatos, daquilo que eu recepciono, né? E a questão cognitiva, e por último seria o que nós chamamos até de intuição, e é muito a minha memória sensitiva, né? Opa! Né? Aquilo que a gente chama de feeling, né? Então, essas ferramentas, e elas são comuns e inerentes a cada um de nós, e me faz, assim, questionar o quanto eu estou usando dessas ferramentas para eu ter uma compreensão maior, para eu ter um entendimento maior. Hoje, se eu estiver falando muito, vocês cortam, viu, João? Ó, tá? Mas eu fico meio empolgado, porque assim, às vezes o conceito chega até mim e eu quero jogar ele para um campo muito distante de mim, e quando eu volto para o mundo real, eu não consigo aplicar de uma forma simples e comum. Então, eu me questiono, e ferramentas que me faz aumentar a minha sensibilidade, né, de perceber que existe um mundo físico e existe um mundo espiritual, né? Até a minha concepção de alma, de espírito, e por aí afora. Como é que eu consigo perceber isso? Porque se eu não tiver uma resposta um pouco didática e, assim, e alocada naquilo que eu consigo discernir, eu acho que o conhecimento, a experiência não vai valer muito. Ela vai passar e vai ficar para outro momento para eu crescer com esse processo. Então, isso parece meio doido para mim, eu estou colocando agora, né? Muito doido, mas para mim é imprescindível eu tenha uma relação, como se eu tivesse que materializar ou apalpar essas questões para eu conseguir aplicar realmente, ou ter um modelo inerente para mim e me comece a mostrar um caminho e eu possa recorrer nesses momentos, quando as informações vierem até mim, através dos meus sentidos. Como é que eu faço esse tratamento dentro do meu campo mental? Porque é a partir daí que eu vou aumentar a minha sensibilidade, o meu grau de sensibilidade, né? O Hamed, ele coloca num pedaço aqui, existir é participar de uma constante e eterna renovação e impulsiona as criaturas ao autoaperfeiçoamento. Então, eu só consigo realmente, né? Vamos lembrar o que a Denise fez agora da mandala. Ela está tão feliz, né? E eu, assim, compartilho com ela a satisfação que ela está sentindo. Mas, Denise, isso é o começo do tudo que você pode ser muito mais. Desculpa. Então, assim, essa minha agonia, eu estou passando para vocês, né, uma agonia que eu sinto, porque eu sei que posso. Agora, o que eu estou fazendo para ser o que eu acho que sei que posso ser? Né? Eu preciso ter elementos racionais no primeiro momento dentro de mim para eu dar o primeiro impulso. Senão, a sensibilidade, ela fica muito subjetiva, né? Aí eu fico, os espíritos têm que me ajudar, eu vou ouvir o João falar e eu cresço. Eu vou ouvir o que o Marcos tem para dizer e aumenta a minha sensibilidade. Sim, ajuda, né? Mas aquilo que a gente consegue registrar aqui, até que ponto eu carrego no meu dia a dia? É isso que você fala, Marcos. Estar presente no presente, né? Então, a gente não consegue separar muito do passado, do presente e do futuro, porque o tempo é um só.
Não existe vários tempos. O tempo é único, né? Então, onde eu estiver, eu estou construindo, né? E eu estou falando muito nesse sentido, gente, não é como psicólogo, não. É como sujeito em evolução, né? Assim, eu faço tanta coisa que eu não deveria fazer e deixo de fazer coisas que estão na minha possibilidade, né, de realizar. Então, o fenômeno de ser melhor, eu tenho que parar, às vezes, na minha metodologia e analisar expressivamente o que eu estou fazendo que eu acho que é de melhor, mas que realmente está sendo bom. E é bom para mim, é diferente do outro. E assim a cabeça vai rodando. Mas eu queria deixar essa reflexão, e eu estou fazendo nesse momento, né? Poxa, como é que eu consigo aumentar a minha sensibilidade? Eu sei que eu preciso, eu sei que os espíritos estão aí para me ajudar, eu sei que Deus é perfeito e criou tudo para eu chegar onde eu preciso chegar e me dar todos os caminhos, todas as orientações. Mas como é que eu enxergo isso? Como é que eu percebo isso realmente? Né? É agoniante para mim nesse momento, viu? Essa noite eu vou dormir aí meio perturbado, viu, João? Mas eu espero que amanhã eu tenha uma reciclagem diferenciada, viu? Mas eu queria trazer isso para vocês. E aquilo, quando o João colocou ali com o Hamed no final, e quando o aluno está pronto, o professor sempre aparece. Então, eu começo a analisar também as informações boas que chegam até mim, as pessoas boas que chegam até mim, né? É porque eu estou pronto para elas, e isso também me dá uma força. É quando eu entendo e os espíritos estão usando de pessoas para me ensinar, porque eles não vão chegar até mim, se materializar e falar, olha, você tem que ser assim. Ele usa o João, ele usa o Jorge, ele usa a Lúcia, o Fábio, enfim, todos vocês que estão aqui na sala são elementos e ferramentas da natureza para que possam interferir no meu aprendizado e, consequentemente, contribuir para a minha sensibilidade, para que eu possa ampliar, para que eu venha com um grau diferenciado. Enfim, gente, desculpa aí, mas é meio que desabafo quando a gente entra em conflito com essas questões, né? Tudo que eu sei, o que eu estou fazendo com isso? Né? Eu fico meio conformado. De nada, Odone, é muito bacana. E é interessante, eu estou aqui contemplando o seu cérebro trabalhando aí, né? Parece que abriu a comporta, né? E vai chovendo informação e a gente fica meio confuso, e aí na hora de fazer associação, né, para poder falar, a gente acaba não conseguindo expressar o que a gente queria. E você falou uma palavra aí que me acendeu aqui, né, quando você diz que quando eu volto para o mundo real. Qual é o real, Doni? É o imaginário? Ou é esse, qual palavra eu posso utilizar? Esse do cotidiano aqui. Tangível é a palavra. Porque o Doni falava, quando ele falou do mundo real, eu lembrei de umas simples percepções, eu vou ser breve aqui, para não tirar o espaço dos outros. A nossa sensibilidade, conforme você vai aquietando, você vai aprendendo a explorá-la, né, com essa sensibilidade. Eu tinha muita dificuldade para meditar. Quando eu cheguei em Cambuquira a primeira vez, eu nunca tinha meditado, eu nunca tinha ficado 3 horas em silêncio, parado, ouvindo música. E aí você vai trabalhando, e hoje em dia eu consigo com muita facilidade. E às vezes no Divina Luz, ali é uma área de mata, né? Quando você silencia, quem aqui já meditou que quando está ali naquele estado contemplativo, você não sente a brisa batendo?
você sente o raio do sol, você escuta o som de um pássaro. Isso é o quê? É a nossa sensibilidade. E a gente tem a possibilidade de fazer isso o dia todo. Outro dia eu estava conversando com a Denise, tem um ponto aqui que você passa dentro do centro da cidade, que você passa beirando o rio, né, que corta aqui o centro da cidade, e ali tem umas árvores, e ali tem muito pássaro, mas muito pássaro. Hoje mesmo eu passei ali na hora do almoço, contemplando a quantidade de sabiá, o som de pássaros diferentes que eu não conheço. E por que a gente vai se podando? E exemplo, o Doni de repente está no escritório dele, trabalhando, e de repente ele, uma reunião online, ele se chateia, e aquilo de alguma forma, o estômago dele já, né, aquilo reflete na carne, e ele já fica com o estômago meio, né, o estômago queimando. Por quê? Porque se estressou. Por que o Donizete não se permite sair, ir no meio da rua ou num gramadinho, fechar os olhos e promover uma respiração consciente, usar a energia do sol? Nós somos, o Doni acabou de dizer que nós somos elementos da natureza. A gente dá e recebe. Então, por que a gente não explora? E eu tenho me esforçado, e vocês que já estão mais despertos do que eu vão entender o que eu estou falando. A gente tem meios maravilhosos da Mãe Natureza para a gente se recarregar. Quem aqui não vai para a praia, passa um final de semana numa pousada que tem cachoeira e não diz assim, né? Nossa, voltei renovado. E isso está disposto para a gente 24 horas por dia. O ar, a gente não usa o ar de forma consciente. É automático. A gente está aqui e está respirando. Se permitam ir para um local silenciado e promover uma respiração. Com o tempo, a nossa sensibilidade vai ficando aflorada, e é a mesma coisa que espetar o celular num carregador. Então, eu tenho explorado muito isso, e está fluindo, estou engatinhando ainda, mas está fluindo muito bem, que é tentar estar presente no momento presente. E quando eu saio da MedSaúde para ir até a Secretaria de Saúde, eu passo por essa pontezinha. E eu tenho tentado, ali normalmente está vazio, eu tiro a máscara, dou uma respirada, está frio, então o solzinho fica mais gostoso ainda, e eu vejo os pássaros, e eu acho que com isso eu consigo dar uma recarregada na minha bateria para o dia fluir melhor. Então, a gente tem que utilizar essas fontes sagradas da natureza para adquirir e desenvolver essa sensibilidade. Vamos lá. Fábio começou uma fala aí, mas você quer continuar? Se quiser, fique à vontade. O Vinícius pediu para falar, mas vocês decidam aí quem vai primeiro, tá? Fiquem à vontade. Não, eu só estava falando que você estava procurando a palavra certa, e eu falei tangível, só isso. Boa noite a todos aí. Desculpa chegar atrasado aqui mais uma vez. A gente faz o Evangelho do Lar aqui 7 horas e às vezes atrasa um pouquinho. Vou marcar para quarta-feira o Evangelho no Lar, para que eu possa estar presente no horário certo, tá bom, gente? Legal, Fábio. Sempre bom ter você aqui com a gente. Mas é uma boa causa. O Evangelho também é bem bacana, né? Vamos lá, pessoal. Robson, Denise, Gleice, Ana Cláudia, Patrícia, Bruna, Vinícius, seu Jorge, Lúcia. Vamos lá, Robson. Fala, Marquinhos, você falou da meditação, né? Que às vezes você sente uma brisa, sente o som dos pássaros. Na aldeia, quando a gente está na aldeia aqui, geralmente a gente sente muito isso, né? Principalmente quando corta a música um pouco, né? Fica aquele silêncio. Eu costumo dizer sempre que a gente ouve o som do silêncio, né? Pô, isso é revigorante, né? Renova, né? Acho que muito bacana isso. E o bacana é que isso está disponível para a gente 24 horas por dia, né? A gente tende a estar em grupo para poder ter um momento desse, mas a gente pode fazer pequenas pausas dessa durante o dia, né? Durante o seu dia a dia. É muito bacana a gente aprender a se permitir.
E para isso, volto a repetir, né, a gente tem que olhar para dentro. É autoavaliação, autoentendimento, sensibilidade conosco, avaliar o que está bom e pode melhorar, né, o que está ruim tem que ser transmutado, né, ou uma oferta melhor. E é bem bacana, né, o autoconhecimento é um ato de coragem, porque tem horas que a gente, né, como o Doni falou no início, né, a gente apontar no próximo é muito fácil, né? Muito fácil. Não gera dano nenhum. Agora, apontar o que a gente precisa se lapidar, normalmente a gente não tem essa visão apurada. E a gente tende a dar uma sabotada, né? Você, não, eu não sou assim, não. Não, é assim. Dá aquele desconforto, né? E a gente se sabota mesmo. A cafungada, né? A cafungada é danada. Ô, Marquinhos. Fala, Janaína, boa noite. Boa noite. Já tem uns 15 dias ou mais, não me lembro direito, a gente foi fazer um passeio na Torre, aqui em Valença, e uns amigos conhecem uma trilha. Eu falei, vamos lá, tal, vamos fazer uma trilha. Entramos lá na mata e me veio à cabeça o que você fez lá na aldeia, de ficar lá na goiabeira. Eu cheguei perto de uma árvore e coloquei minhas mãos no tronco. Marquinhos, eu senti assim, parecia que era o coração da árvore, sabe? Assim, na palma da minha mão, foi, né, aproveitando o gancho de parar e prestar atenção, assim. Gente, foi uma coisa assim, eu nunca senti uma energia tão forte que veio daquela árvore, sabe? Minha mão estava formigando. E é aquilo que você falou, né? Eu comecei a prestar atenção, assim, borboleta de tudo quanto é tipo de cor que você nunca viu aqui na cidade, tinha muita borboleta dentro daquela mata. E pássaros, muito passarinhos, cantos também que eu nunca ouvi. E é muito bom, realmente a gente tem que ter esses momentos para entrar no meio da mata mesmo e sentir essa energia que realmente fortifica. Assim, a troca foi muito forte, eu falei, meu Deus, o coração dela está batendo na minha mão, assim. Foi muito bonito, foi muito legal. Foi a sua sensibilidade, né? A natureza é energia também, né? Nós somos parte dela, então a gente ter essa percepção é bem bacana. Só que nós somos tão sabotadores que a gente fica, de alguma forma, a gente fica podando isso, né? A gente fica bloqueando. Deve ter gente que quando me vê parado ali, né, 5 minutinhos olhando os pássaros na árvore, pensa assim, pô, o Marquinhos tá ficando maluco, o Marquinhos tá parado olhando para o nada. Aí já aconteceu de alguém perguntar, o que foi, Marquinhos? Ali, muito conhecido, né, ali a área da prefeitura e da Secretaria de Saúde. O que foi? Não, pô, pássaro bonito pra caramba ali. Aí alguém me dá uma olhada assim e segue, sabe? Mas aí eu respeito, porque cada um, né, com a sua percepção. E essa coisa da árvore, eu até então eu não conhecia. E uma vez eu assisti um vídeo dos índios, né, a percepção deles da doação com o reino vegetal. E eu falei, eu vou bem experimentar isso, mas aí a doação do sol, do banho de mar, da árvore, ela está lá o tempo todo. Nós que, né, não atendemos, se é uma ligação, né, nosso telefone que está desligado, eles estão online o tempo todo, né, e a gente que acaba, de alguma forma, não tendo sensibilidade para experimentar. Aí a gente precisa ir para a praia, ir para o meio da floresta, fazer uma trilha para enxergar o que já está visível, já está disponível 24 horas por dia, mas não está visível aos nossos olhos. Então, quando você fala isso, eu fico até empolgado, porque eu já tive essa sensação que você está relatando. E é muito bacana, é bom demais. Licença, posso tomar Vamos lá, Fábio.
Bom, nós compreendemos e sabemos que tudo é energia, né? E que eu gosto muito de estudar, por exemplo, física quântica, enfim, né? Desde pequeno eu gosto muito de estudar em relação a isso. E tem uma coisa que fala sobre sobreposição quântica, né? E na superposição quântica, desculpa. E a superposição quântica é que tudo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, nós não podemos estar na cachoeira, não podemos estar, né, do lado de uma árvore, ou na praia, ou em qualquer um desses lugares. Mas Deus nos presenteou com a capacidade da imaginação, né? E essa capacidade de imaginar nos conecta a todas essas coisas. Então, se em algum momento, né, alguém sentir a necessidade, ou se possível, tentar permanecer conectado, isso é difícil para todos, eu sei, e como é difícil, mas permanecer conectado e se permitir isso, né? Não há necessidade física de estarmos em determinados locais para nos conectarmos com essa fonte de energia, né, que vem de tudo quanto é lugar, está à nossa volta. Ou seja, tudo está em tudo, né? Isso daí a gente, filosoficamente, a gente já sabe disso daí, já estuda isso, já tem tempo. Então tudo está em tudo, e assim é. Assim como quando sempre a gente está fazendo aqui o estudo aqui, né, nosso estudo do Evangelho no Lar, e a segunda vez eu abro aqui e o tema que está sendo debatido aqui, mesmo pegando ele às vezes em andamento, tem muito a ver com o que nós estávamos aqui estudando aqui também, né? E estávamos estudando também sobre isso, né? E, inclusive eu até botei a parábola do bom samaritano, para depois quem quiser dar uma lida, a parábola do bom samaritano. Quem era o bom samaritano, né? O bom samaritano é aquele que se importava, né, com o próximo, ou seja, eu acho que essa questão da sensibilidade é uma coisa bastante complexa e ao mesmo tempo muito simples, né? Porque basta, sei lá, para mim basta às vezes silenciar. Quando eu era mais jovem, eu participava do grupo de jovens do Centro Espírita, e às vezes a gente parava aqui no Jardim de Baixo, em Valença, e eu falava com o pessoal aqui, vem cá, algumas vezes eu fiz isso, põe a mão aqui na terra, você consegue sentir? Aí o pessoal ficava assim, né, sei lá, meio maluco, né? Mas eu falei, não, põe a mão na terra, você está sentindo a terra? Olha, tenta, para de pensar, né, para de tudo, simplesmente tenta sentir a terra canta, você percebe isso, que a terra ela canta, né? Uma outra vez eu também falei com um amigo meu, você já conseguiu respirar com o espírito? Ele ficou olhando para mim assim, ó, respirar com o espírito, Fábio? Eu falei, não é essa respiração que você faz com o pulmão, mas é o seu espírito inflar e desinflar, né? Receber essa energia cósmica. E aí ele ficou parado assim, não me entendeu muito bem, mas tudo bem, né? Então são experiências que eu tive, e também uma experiência com árvore também, já que estão falando de árvore. Uma vez eu encostei no tronco de uma árvore, assim, eu estava num lugar recluso já há algum tempo, e eu encostei na árvore assim, e fechei meus olhos, e quase que num estado de dormência. E eu encostei meu tronco, minha coluna na árvore. E naquele momento houve uma conexão tão grande com a árvore, eu senti desde a raiz puxando a umidade da terra, a seiva subindo pelo caule, eu senti as folhas fazendo a fotossíntese, o sol batendo nas folhas, né, e fazendo a fotossíntese, e eu senti aquele processo todo da árvore, e naquele momento parecia que eu era aquela árvore. Eu fico imaginando o dia em que todos nós
pudermos, né, sentirmos uns aos outros, porque o conhecimento que está dentro da cabeça de cada um e no íntimo de cada um me pertence, assim como tudo que está em mim também pertence a cada um de nós. Basta com que nós aprendamos a nos conectarmos. E, como eu estava dizendo aqui, para nós nos conectarmos é muito simples. Isso, na minha visão, óbvio. Basta com que a gente abaixe a espada. E qual é a espada? A espada que fere o outro, igual, por exemplo, ferir o outro é fácil. Na verdade, a gente nunca fere o outro, na verdade, a gente está sempre ferindo a gente. Então, a espada que a gente carrega na mão serve só para ferir a nós mesmos. A gente nunca fere o outro, né? O outro acaba por se ferir porque aceitou, talvez, uma palavra maldita nossa, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o único que tem poder de ferir a nós mesmos somos nós mesmos, né? Bom, pelo menos essa é a minha compreensão e a experiência que eu tenho. Então, a partir do momento que nós abaixemos as nossas armas, né, e nos permitirmos, né, olhar para o outro, assim como nós olhamos para nós, ou olhar para nós, assim como nós olhamos para o outro, eu tenho certeza eu não posso dizer, sou eu para dizer certeza, né? Mas eu tenho a leve impressão de que nós compartilharemos dos nossos conhecimentos sem precisar abrir a boca, porque na verdade isso já acontece, né? Eu recebo esses sinais todos os dias, assim como eu estou dizendo que o estudo que a gente faz aqui, geralmente quando eu chego aqui, está bem alinhado com tudo que nós estávamos estudando. Bom, eu sou só um grãozinho de areia, desses bem pequenininho, bem minúsculozinho, tenho total compreensão disso, não estou falando isso demagogicamente, estou falando isso de coração aberto, realmente. Nossa, eu passo por tanta coisa na minha vida, sabe? Eu não estou querendo de forma nenhuma aqui dizer, coitado do Fábio, ou qualquer coisa, nada disso. Eu sinto uma dor que é 24 horas por dia, enfim, então eu devo ter uma carga aí muito grande para pagar, eu devo ter um karma muito grande, um aprendizado muito grande, mas cada dia eu sou mais grato, sabe, por todas essas coisas, porque vou usar uma frase popular agora, o que não mata fortalece, né? Então isso tem me fortalecido muito como pessoa, porque eu comecei a entender e a perceber mais o outro, a dor do outro, o sofrimento do outro, a partir do meu próprio sofrimento. Então eu sou muito grato a isso. E muito grato também a poder ter a oportunidade de fazer parte deste grupo, né, e poder estar aqui com vocês. Isso para mim é um grande privilégio, porque a gente aqui, mais do que palavras, nós também dividimos também energias. E eu tenho certeza absoluta, aí sim eu posso dizer, que são excelentes energias. Gratidão a todos e obrigado pela palavra. Valeu, Fábio. Muito bacana. Você me fez lembrar do filme Avatar, né? Para quem ainda não viu, mostra muito sobre essa sensibilidade da conexão, né? Os avatares se conectando com a natureza, e eles não fazem, né, dissociação de, né, nós somos avatares e vocês são árvores, ou vocês são animais, e não. Eles se conectam ao todo, e tem um ensinamento bem bacana no filme. A gente está aqui falando sobre, né, uma simples conexão com uma árvore, e para muitas pessoas, né, quem se permite a isso tá fora do real, né? Se você falar isso com 10 pessoas, está arriscado, mas, né? Já pensou, Doni, você parar num parque aí de Varginha, né? Tá passando com a sua pasta de trabalho, de repente tu larga a pasta no chão e vai abraçar uma árvore. Pô, eu falo assim, ó,
Donizete, aquele psicólogo ali, não está batendo bem dos parafusos, não. Então, a gente acaba se sabotando, a gente, como diz o Paulo, né, a gente se afastou da fonte, né, da fonte criadora, da mãe natureza, e a gente está tendo a oportunidade de experimentar. A gente não tem que acreditar no que o outro está falando, né? Não tem que acreditar na minha experiência, nem da Janaína. Se permita, vá lá e experimente, né? Se revigorar no banho de mar, apreciar a lua. Como diz o Luca, meu filho, ontem ele olhou para o céu e falou assim: papai, olha lá a lua. Aí eu olhei, ele falou assim: ela está quebrada. Ela não estava cheia, né? Ela está quebrada. Aí eu falei: bacana a sensibilidade dele, né? Que está faltando um pedaço ali. E ele já estava praticando, né? Essa sensibilidade, e ele me mostrou: papai, você está aí falando, a gente está aqui dentro do carro e olha que lua linda que está ali fora. João? É isso aí, rapaz. As crianças sempre dando um toquezinho, né? Gente, como é natural, né? Tudo que a gente faz na vida com um propósito firme, e faz de coração, faz porque realmente está com boa vontade de fazer, vai tendo sempre vai sendo uma conquista cada vez maior, cada vez melhor, né? Então a gente viu aqui hoje, né, um tema que para muitos seria um tema estranho, né, sem muito sentido. Para nós aqui foi um tema riquíssimo hoje, mais uma vez, né? Gerou troca aí de experiências, troca de visões, troca de conhecimentos legal, muito bom. E, mais uma vez, né, se alcançou o propósito do nosso, né, com a Casa Divina Luz, que é justamente ofertar aos amigos, aos trabalhadores, aos futuros trabalhadores, ou apenas aos visitantes, né, um pouco do que a Casa Divina Luz quer conquistar, né, na sua presença, na sua estrutura, no seu trabalho, o que quer conquistar, o que quer dividir com todos. Muito legal. E quando a Janaína falou, né, que sentiu na árvore, né, como se a árvore fosse um ser vivo ali, uma batida de coração, qualquer coisa nesse sentido, me fez logo lembrar, né, o sentido interno, né? Esse sentido interno e os sentidos externos. O sentido interno dela ali funcionou perfeitamente, né? As energias habituais dela, que na verdade, quando isso acontece conosco, igual o Fábio falou ali, né, sentir a terra, sentir o ar como espírito, né, não como ser humano de carne e osso, mas isso aí é um sentido interno, isso aí é uma conquista espiritual, quando o nosso corpo físico já não nos impede mais de perceber, não é assim? E quanto mais grosseiro nós somos, ou pelo menos quanto mais assim presos, algemados às coisas materiais de forma egoística, muito pouco ou nada a gente vai perceber das coisas, vai sentir das coisas, né? E ali, principalmente a Janaína que falou primeiro, né? Ali entra a sensibilidade feminina, ali entra o grau do sentido interior mais forte que normalmente a mulher tem, né? Pode não ser todas, mas normalmente a mulher tem realmente um sexto sentido mais desenvolvido, porque na verdade toda mulher, né, nasceu para ser uma médium da vida, né? Pelo fato de dar à luz. Quem dá à luz, quem gera um filho, na verdade materializa no espírito. Por isso que é chamado de médium da vida, né? Então a mulher tem essa capacidade bem mais assim desenvolvida, né, pela própria natureza, pela própria evolução, do que o homem, tá? Foi muito bacana ouvir ela que começou a falar sobre isso, ouvir ela dizer, foi muito legal. Depois o Fábio veio e coroou com a experiência dele, né, ou seja, muitas das vezes isso acontece conosco, né, que a gente às vezes também não dá muita importância, acaba esquecendo, não percebendo, não é assim? Mas também foi dito, né, você vai fazer um passeio, você vai fazer uma trilha, você vai fazer uma caminhada de manhã, né, e determinados pontos do caminho que você está seguindo,
você sente coisas ali reconfortantes, que para muitos não tem a menor importância, mas de repente para você tem, né? Você quer ver algo que é normal, por exemplo, você passa numa estrada que tem alguns eucaliptos, né? Um eucalipau, que o pessoal fala, né? A plantação eucalipau. O cheiro, de manhã, cedinho, o cheiro é maravilhoso, é um cheiro fantástico. Mas quantas vezes a gente deixa aquele cheiro entrar em nós, entendeu? E trazer uma energia maior para o nosso corpo físico, principalmente para o corpo físico. Aquele cheiro não é só um cheiro gostoso, aquele cheiro é uma energização, e das grandes. Tanto é verdade que, até onde eu sei, né, as folhas do eucalipau ali, do eucalipto, ela é um remédio abençoado, né, de vários tipos de utilidade, né? As flores do eucalipto, que as abelhas, não é muito fácil de você achar mel, né, com base nas flores do eucalipto, mas quando você acha, é um mel também, além de ser delicioso, um cheiro maravilhoso também, mas é um remédio abençoado. Então, quantas vezes a gente se permite, né, além do cheiro, deixar aquele aroma maravilhoso, aquele cheiro maravilhoso, nos enriquecer o corpo, né? E por aí vai. Quer dizer, cada um vai ter a sua sensibilidade mesmo, não tem jeito, né? Cada um tem o seu grau de sentir. Mas é muito bom, né? Muito produtivo para a gente, então, o estudo aqui de hoje. Para fechar, então, o nosso trabalho, mais uma vez, pela oração, que quando começamos, pedimos em agradecimento que Deus, nosso Pai, nos fortaleça, os bons espíritos, em nome de Jesus, em nome de Deus. E terminando, a gente também vai agradecer, porque eu digo sempre nas minhas orações, tivemos a oportunidade de estar juntos, um bom período, agora completando 1h30 de encontro, onde, muito provavelmente, todos os presentes não tiveram de sabor. Acredito eu que nenhum de nós aqui nesse momento, nesse transcurso desse trabalho, teve algum dissabor, alguma decepção, alguma dor, houve alguma violência por perto, houve alguma coisa que distraísse a ponto de quase perder a oportunidade do encontro. Não pensemos que isso é natural, que isso é normal, que isso vai acontecer sempre. Não é assim. Pois sabemos que muitas vezes, quando paramos, quando nos decidimos a nos dedicar a uma coisa que nos eleve espiritualmente, muitos irmãozinhos inferiores, revoltados, tentam deixar a sua presença, a sua marca, na forma de um aborrecimento, de um contratempo, de um pequeno acidente, de uma provocação. Mas também temos a certeza absoluta que quando estamos conectados com a divindade de forma que realmente deixamos a ponte de ligação aberta, a divindade não vai nos desamparar, não vai permitir que sejamos perturbados, incomodados, gratuitamente. Por isso que nós precisamos, Pai Criador, desenvolver a cada dia mais a nossa fé, buscarmos acreditar naquilo que os olhos não enxergam, mas que, através de um mecanismo que só pode ser hoje entendido por nós com muita dificuldade, quando falamos em fé, quando falamos numa fé sólida, por acreditarmos realmente no nosso potencial de comunicação, de recepção com o mundo maior, é que vai justificar esse sentido interno, que nos dá certezas, que nos dá comprovações daquilo que não é materialmente conhecido, palpável, mas que faz toda a diferença para o nosso ser interior, que somos nós, os espíritos. Refletindo assim de forma saudável na organização perispiritual e física,
renovando nossas energias, nossas forças, e muitas vezes trazendo até mesmo mais saúde, mais harmonia, mais equilíbrio. E assim, Pai querido, amigos espirituais, o nosso propósito é buscar temas, é buscar trazer aos nossos encontros elementos de aprendizado e reflexão para os trabalhos que estamos fazendo ou nos preparando ainda para fazer. Com os irmãos encarnados, mas também com os irmãos desencarnados. No firme propósito de adquirir cada vez mais luz, harmonia, paz interior, e somente a ligação com o mundo maior, a ligação com os espíritos voltados ao bem maior, podem nos trazer. Não para nos defender única e exclusivamente das inferioridades, do mal, da perseguição, mas para nos dar, acima disso, a condição legítima de conseguirmos compreender a necessidade dos irmãos e ofertar-lhes aquilo de melhor que estamos conseguindo para nós ao longo dessa caminhada, dessas buscas de aprendizado e de aperfeiçoamento. Então, nessa necessidade que a vida universal pede a todos nós, como caminho de crescimento, de estarmos juntos, aprendendo e compartilhando incessantemente. Então, agradecemos profundamente a todos esses irmãos espirituais pela glória e pela misericórdia infinita do Pai Criador. Que assim seja. E assim será. Muito bom, João. Realmente, os nossos estudos estão fluindo de uma forma bem bacana, bem edificante. E eu queria aqui registrar, né, que a gente está criando um grupo aqui bem bacana, né, pessoas que estão chegando, que a gente não tinha contato, e a gente vai se reencontrando, né, e eu fiquei muito feliz com a volta da Marcinha hoje aos nossos estudos. Ela andou um pouquinho recolhida por conta da situação que ela viveu com a partida da mãe dela, e dizer, Marcinha, que a gente estava sentindo sua falta, e é muito bacana ter você aqui de novo, você é muito querida por todos nós, viu? Então, aqui eu queria, em nome do grupo, dizer que nós estamos muito felizes com a sua volta, tá bom? Muito obrigado. Muito bom ter você aqui de novo. Viu? Obrigada. Um beijo para você.